Você já entrou em um lugar e sentiu imediatamente quem estava no controle, sem ninguém dizer uma palavra? Sem apresentação, sem autoridade declarada, sem explicação, mas você simplesmente soube. E o mais estranho, provavelmente você também já obedeceu a esse tipo de influência sem perceber. Se esse tipo de coisa já aconteceu com você, já deixa um like e se inscreve no canal, porque hoje você vai começar a enxergar sinais que sempre estiveram na sua frente, mas que quase ninguém percebe. Existe uma linguagem acontecendo o tempo todo ao seu redor, silenciosa, sutil, mas extremamente poderosa. Uma linguagem que não usa palavras, mas molda decisões, comportamentos e até a forma como você enxerga as pessoas. E o nome disso é simples: comunicação não verbal. Mas não se engane, isso vai muito além de postura ou expressão facial. Isso é sobre poder, sobre influência, sobre controle, invisível. Pensa nisso por um momento. Por que algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente chamam atenção, mesmo sem falar nada? Por que algumas presenças parecem maiores do que outras? Por que você confia mais em certas pessoas sem ter um motivo lógico? E por que, em algumas situações, você se sente menor, mesmo sem ninguém ter dito nada diretamente? Isso não é coincidência. Isso é leitura inconsciente. O seu cérebro está o tempo todo interpretando sinais, microsinais, postura, olhar, movimento, tempo de resposta, espaço ocupado. Tudo isso comunica. E o mais importante, você reage a isso antes mesmo de perceber. Imagine duas pessoas entrando em uma sala. A primeira entra olhando ao redor, ajustando o corpo, hesitando levemente. A segunda entra com passos firmes, olhar estável, sem pressa. Nenhuma delas disse nada, mas você já criou uma percepção. Uma parece insegura, a outra parece dominante. E isso muda tudo, porque a forma como você percebe alguém define como você se comporta diante dela. E aqui está o ponto mais importante. Quem controla a percepção, controla a interação. Agora pensa na quantidade de situações do seu dia onde isso acontece. Em uma entrevista de emprego, em uma conversa com alguém que você gosta, em uma negociação, ou até em situações simples, como pedir algo. A forma como você se posiciona, antes de falar qualquer coisa, já influencia o resultado. Mas aqui entra uma virada de chave. Isso não acontece só com você. Você também faz isso com os outros. O tempo todo, sem perceber. E é aí que a maioria das pessoas perde poder. Porque quem não tem consciência, reage. Quem tem consciência, direciona. E isso muda completamente o jogo. Agora deixa eu te mostrar algo que pode parecer desconfortável no início, mas é extremamente libertador. Grande parte das decisões que você toma não são tão racionais quanto você imagina. Elas são influenciadas por impressões, sensações, percepções rápidas. Você olha alguém e decide em segundos se confia ou não, se respeita ou não, se presta atenção ou ignora. E só depois você cria uma justificativa lógica para isso. Mas a decisão já foi tomada. E essa decisão, muitas vezes, foi guiada por sinais não verbais. Isso acontece em todos os lugares. Líderes usam isso, empresas usam isso, pessoas usam isso, mesmo sem saber. Agora pensa nisso. Por que algumas pessoas falam pouco, mas quando falam, todo mundo escuta? Não é o conteúdo, é a presença, é o tempo, é a forma como ocupam o silêncio. Porque silêncio também comunica. E às vezes comunica mais do que palavras. Uma pessoa que não se apressa para responder, que sustenta o olhar, que não se explica demais, passa uma mensagem clara. Eu não preciso provar nada. E isso gera impacto. Agora o oposto também é verdadeiro. Falar demais, justificar tudo, se explicar o tempo inteiro, evitar contato visual, rir de forma nervosa, tudo isso comunica algo, mesmo que você não queira. Mesmo que você não perceba. Agora vem a pergunta mais importante até aqui. Se você está comunicando o tempo todo, mesmo sem falar, você está transmitindo o quê?
porque você não pode escolher se vai comunicar ou não, mas pode escolher o que comunicar. E isso começa com consciência. Consciência de como você se move, de como você reage, de como você ocupa o espaço. Porque poder não é sobre dominar os outros, é sobre não ser dominado sem perceber. E isso começa quando você entende o jogo. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo, algo que a maioria das pessoas nunca percebe. A forma como você se vê influencia diretamente a forma como você se comporta, e isso altera completamente a forma como os outros te percebem. Ou seja, a sua percepção interna molda a percepção externa. Se você se sente inseguro, seu corpo comunica isso. Se você se sente confiante, seu corpo também comunica, mesmo que você tente esconder. E o mundo reage a isso. Agora pensa nisso. Quantas oportunidades você já perdeu, não por falta de capacidade, mas por falta de presença? Quantas vezes você foi ignorado, não pelo que disse, mas pela forma como se posicionou? E quantas vezes você mesmo subestimou alguém baseado apenas na forma como ela se apresentou? Isso acontece todos os dias e quase ninguém percebe, porque é silencioso, mas extremamente poderoso. E aqui entra um conceito fundamental: autoridade implícita. É quando alguém não precisa dizer que tem poder, mas você sente, você percebe, você reconhece e automaticamente reage. Esse tipo de autoridade não vem de títulos, nem de cargos, vem de comportamento, de presença, de sinais consistentes. E isso pode ser construído, mas antes de construir, você precisa enxergar. Porque enquanto isso for invisível para você, você vai continuar sendo influenciado sem perceber. E talvez o mais interessante de tudo isso é que pequenas mudanças geram grandes diferenças. A forma como você entra em um ambiente, a forma como você se senta, a forma como você olha, a forma como você responde. Tudo isso ajusta a percepção das pessoas sobre você e, consequentemente, muda o resultado das suas interações. Mas não se trata de fingir, não se trata de atuar. Se trata de alinhar o que você sente com o que você transmite. E isso leva tempo, mas começa com algo simples: observar. Observar os outros, observar a si mesmo, observar como você reage em diferentes situações. Porque quando você começa a perceber esses sinais, você começa a entender o jogo. E quando você entende o jogo, você deixa de ser apenas uma peça e começa a jogar com consciência. Existe um momento em que tudo muda. Não é quando você aprende o conceito, não é quando você entende a teoria, é quando você começa a perceber em tempo real. Quando você entra em um ambiente e enxerga além das palavras, você começa a notar quem evita olhar, quem fala demais, quem tenta provar algo o tempo inteiro, quem ocupa espaço com naturalidade, quem sustenta o silêncio e, principalmente, você começa a perceber a si mesmo. Porque até aqui, talvez você estivesse observando os outros, mas agora o foco muda. Agora é sobre você, sobre o que você transmite sem perceber. E aqui entra a virada mais importante desse vídeo. Você não precisa falar mais alto para ter mais presença. Você não precisa convencer para influenciar. Você não precisa dominar para ser respeitado. Você precisa alinhar. Porque quando sua comunicação interna e externa estão alinhadas, você não força respeito, você naturalmente gera. Agora pensa nisso. Você já conheceu alguém que parecia seguro sem esforço? Alguém que não falava muito, mas quando falava todos ouviam? Esse tipo de presença não é mágica, é consistência, é coerência entre o que a pessoa sente e o que ela transmite. E isso pode ser desenvolvido, mas não começa no corpo, começa na mente. Porque o seu corpo é um reflexo direto do seu estado interno. Se você entra em uma situação já se sentindo menor, seu corpo acompanha. Se você entra tentando provar algo, seu comportamento entrega isso. Mas quando você entra presente, sem precisar impressionar, sem tentar convencer, algo muda. Sua postura muda, seu olhar muda, seu tempo muda. E o mais interessante, as pessoas sentem isso.
Agora vamos trazer isso para algo prático. Primeiro ponto: o silêncio. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. Preenche com palavras, explica demais, se justifica. Mas quem entende o jogo usa o silêncio como ferramenta. Faz uma pausa antes de responder, não reage imediatamente. Isso cria presença, cria peso, cria atenção. Segundo ponto: o olhar. Evitar o olhar transmite insegurança. Sustentar o olhar, sem exagero, transmite firmeza. Mas não é sobre encarar, é sobre estar presente, sobre não fugir. Terceiro ponto: o tempo de resposta. Responder rápido demais pode parecer ansiedade. Demorar intencionalmente mostra controle. Não é lentidão artificial, é ausência de pressa. E a ausência de pressa comunica algo poderoso. Eu não estou tentando provar nada. Quarto ponto: ocupação de espaço. Pessoas que se retraem, que se encolhem, que evitam ocupar espaço, transmitem submissão. Já quem se posiciona de forma natural, sem exagero, transmite estabilidade. E aqui está o detalhe mais importante. Não é sobre exagerar, é sobre equilíbrio, porque qualquer excesso vira artificial, e o cérebro humano percebe isso. Agora talvez você esteja pensando, então é só mudar postura, olhar e comportamento? Não. Isso seria superficial, e superficial não sustenta. O verdadeiro impacto vem de dentro, porque quando você muda a forma como se vê, seu corpo acompanha. Quando você para de se colocar abaixo, você para de agir como alguém abaixo. Quando você se sente suficiente, você para de tentar provar isso o tempo todo. E isso muda completamente sua presença. Agora deixa eu te mostrar algo que pode transformar sua forma de interagir com o mundo. A maioria das pessoas tenta ser respeitada, mas poucas entendem que respeito não se pede, se constrói. E essa construção acontece nos detalhes, nos sinais, na consistência, no que você transmite sem falar. E aqui entra um conceito essencial: influência cotidiana. Você não influencia só em grandes momentos, você influencia o tempo todo, na forma como você reage, na forma como você escuta, na forma como você se posiciona. E isso molda como as pessoas te tratam. Agora pensa nisso. Se você sempre cede, sempre evita conflito, sempre se adapta ao outro, qual mensagem você está transmitindo? E que tipo de tratamento isso gera? Agora, se você se posiciona com clareza, escuta, mas não se anula, fala, mas não se justifica demais, qual mensagem você passa? Percebe a diferença? O mundo não responde apenas ao que você diz, responde ao que você demonstra. E isso acontece de forma automática. Agora vem a parte mais importante desse vídeo. Consciência social. É quando você começa a perceber essas dinâmicas em qualquer lugar. Em uma reunião, em uma conversa, em um encontro. Você começa a enxergar quem está tentando dominar, quem está inseguro, quem está buscando validação, quem está confortável e, principalmente, você começa a escolher como se posicionar, não por impulso, mas por consciência. E isso te coloca em outro nível, porque você não está mais reagindo, você está entendendo. E quando você entende, você não cai em jogos invisíveis, você não se deixa levar por pressões sutis, você não se diminui sem perceber. Você escolhe, e essa escolha muda tudo. Mas aqui vai uma verdade importante. Isso não é sobre manipular, não é sobre controlar os outros. É sobre não ser controlado sem perceber. É sobre clareza, é sobre presença, é sobre autonomia. Porque no fim, o verdadeiro poder não está em dominar o ambiente, está em não perder a si mesmo dentro dele. E quando você chega nesse nível, algo interessante acontece. Você não precisa mais tentar, você não precisa mais forçar. Sua presença fala por você, seu comportamento sustenta você, e suas palavras apenas complementam. Se esse vídeo te fez enxergar algo diferente hoje, já deixa o like e compartilha com alguém que também precisa entender isso. E comenta aqui embaixo: eu escolho ter presença. Porque às vezes,
A maior mudança não é falar melhor, é perceber o que você sempre esteve comunicando em silêncio. E quando você muda isso, o mundo começa a te enxergar de forma diferente. E mais importante, você também começa a se enxergar diferente.